Declaro aberta a 47ª reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da 4ª Sessão Legislativa da 55ª Legislatura do Senado da República. Expediente. É um comunicado sobre o fim da nossa legislatura e arquivamento de proposições. Esta presidência comunica que, em virtude do encerramento dos trabalhos da comissão e do fim da legislatura atual, os procedimentos para arquivamento de proposições em tramitação no Senado serão iniciados de acordo com as orientações contidas no artigo 332 do Regimento Interno do Senado Federal e no ato da mesa do Senado Federal número 2 de 2014. Dessa forma, todas as proposições e expedientes externos autuados em tramitação nessa Casa há 2 legislaturas serão arquivados. Por sua vez, aqueles que tramitam apenas uma legislatura prosseguirão normalmente o seu caminho no próximo ano. Dessas matérias que continuarão a tramitar, todas as relatorias em aberto de senadores que não terão mais mandato serão encerradas e novos relatores serão designados na próxima sessão legislativa. Já as relatorias de senadores que continuam com mandato ficarão em aberto para análise da futura composição da comissão. Por fim, com relação aos requerimentos da comissão, todos terão sua tramitação encerrada e os que ainda não foram apreciados serão considerados prejudicados. De igual forma, todas as subcomissões, permanentes ou temporárias, também terão seus trabalhos considerados encerrados. Um balanço das atividades da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado da República no biênio 2017-2018. Desde 14 de março de 2017, quando da instalação da comissão, foram realizadas 100 reuniões, 53 reuniões em 2017 e 47 em 2018. Essa diminuição em 2018 do número de sessões realizadas em função do período eleitoral. Dessas 100 reuniões, 39 destinaram-se a audiências públicas, com um total de 95 convidados participantes entre autoridades e especialistas. Destaco que dessas 39 audiências públicas, 27 foram referentes aos painéis de ciclo do debate intitulado O Brasil e a Ordem Internacional, Construir Pontes ou Erguer Barreiras, os quais foram realizados quinzenalmente por esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Vale ressaltar que, dentre essas audiências públicas, recebemos o ministro de Estado, à época, da Defesa, Raul Jungmann, bem como os comandantes das 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, registrando ainda o comparecimento do embaixador Rubens Barbosa, do ministro Celso Laffer, do ministro Marcílio Marques Moreira, do ministro Celso Amorim, do embaixador Rubens Recupero, do embaixador Reinaldo Salgado, do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC, embaixador Roberto Carvalho de Azevedo, do jornalista Henrique Zimmermann Banarok, sobre Israel, ele falou sobre Israel, entre outras autoridades e especialistas. No período foram apreciadas 255 proposições, 136 em 2017 e 119 em 2018, sendo 66 mensagens do Senado Federal relativas à indicação de chefes de missão diplomática e autoridades, 116 projetos de decreto legislativo referente a acordos, tratados e convenções internacionais, 48 requerimentos da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 7 requerimentos do Senado Federal, 8 projetos de lei do Senado Federal, 5 projetos de lei da Câmara, 1 substitutivo da Câmara dos Deputados, 4 projetos de resolução do Senado Federal. Deliberaram-se ainda em 2017 as 2 emendas de metas e 16 emendas de texto por esta comissão ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, a LDO, e 4 emendas de apropriação de despesa ao projeto da Lei Orçamentária Anual para 2018, a LOA.
e, em 2018, 2 emendas de metas e 67 emendas de texto ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, LDO, e 4 emendas de apropriação de despesas à LOA 2019. No tocante à apreciação da indicação de embaixadores e autoridades, foram aprovados os nomes para as embaixadas do Brasil nos seguintes países: Zimbábue, Eslovênia, Israel, Zâmbia, Emirados Árabes Unidos, Chile, Irlanda, Bangladesh, Belize, Trinidad e Tobago, Gana, México, Armênia, Suriname, Congo, Quênia, Tailândia, Áustria, Etiópia, Austrália, Finlândia, Bolívia, Polônia, Suíça, Suécia, Índia, Argélia, Bélgica, Rússia, Azerbaijão, China, Espanha, Japão, Equador, Malaui, Mali, Líbano, Alemanha, Peru, Albânia, Coreia, Uruguai, Nigéria, El Salvador, Camarões, Cazaquistão, Reino Unido, Moçambique, Tanzânia, Vietnã, Panamá, Guatemala, Sérvia, cumulativamente com Montenegro, Sudão, Costa Rica, Reino da Arábia Saudita, cumulativamente com Iêmen, Guiné-Bissau, Namíbia, Belarus e República Árabe da Síria. Ademais, foram aprovadas as indicações do representante permanente do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos, OEA, do delegado permanente junto à Associação Latino-Americana de Integração e ao Mercado Comum do Sul, ALAD, do representante para o cargo de delegado permanente do Brasil junto à Unesco, do representante permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, do delegado permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio, OMC, e do embaixador extraordinário e plenipotenciário, chefe da missão do Brasil junto à União Europeia, UE. Destaco entre as matérias apreciadas por esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional a Lei de Migração, substitutivo da Câmara dos Deputados número 7 de 2016, de autoria de Sua Excelência o senador Aloysio Nunes Ferreira, atual ministro das Relações Exteriores, e relatado por Sua Excelência o senador Tasso Gereissati. O Acordo Aquífero Guarani Brasil-Argentina, Brasil e Argentina, PDS número 24 de 2017, tão bem relatado por Sua Excelência a senadora Ana Amélia. O Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimento entre o Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, PDS número 29 de 2017, relatado por Sua Excelência o senador Armando Monteiro. O Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre o Brasil e a República do Chile, PDS número 36 de 2017, relatado por Sua Excelência o senador Pedro Chaves. A Convenção de Minamata sobre Mercúrio, adotado em Kumamoto, Japão, PDS número 114 de 2017, relatada por Sua Excelência o eminente senador Jorge Viana. O texto da Convenção de Viena sobre Sucessão de Estados em Matéria de Tratados, PDS número 62 de 2018, relatado por Sua Excelência o senador Hudson Leite. E a modificação no prazo da licença, houve um aumento de 20 dias, da licença paternidade do militar no âmbito das Forças Armadas, PLC 41 de 2018, também relatado por Sua Excelência a senadora Ana Amélia. Aqui gostaria de fazer uma referência na forma de agradecimento ao presidente da Câmara dos Deputados, Sua Excelência o senhor deputado Rodrigo Maia, por ter atuado ativa e decisivamente para que os acordos internacionais que tramitavam naquela Casa do Parlamento fossem aprovados de forma célere, permitindo assim que essas matérias pudessem ser apreciadas e aprovadas por esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, vencendo plenamente sua pauta, assim como pelo plenário do Senado Federal. Foram aprovados 75 acordos internacionais por esta comissão desde o segundo semestre de 2017. E estamos aqui deixando, infelizmente não poderemos votar ainda nesta legislatura, cerca de 9 acordos que estão prontos para serem votados aqui no Senado Federal, já chegaram ao Senado Federal, prontos para serem encaminhados
a esta comissão, que acabaram de chegar na manhã de hoje, mas devido ao prazo que tem que ser dado para emendas de 5 dias, isso estará fora do período em que estaremos com os nossos trabalhos normais sendo realizados aqui nesta casa, portanto, ficará para a próxima legislatura. Mas isso também graças ao esforço feito por Sua Excelência, o senhor deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Dando continuidade à aproximação entre parlamentos e o aprimoramento das relações bilateral entre os países, reativamos o Grupo Parlamentar Brasil-Argentina, com o qual fizemos 7 reuniões, 4 reuniões em 2017 e 3 em 2018, com a aprovação inédita de um plano de ação para o Grupo Parlamentar. Instalamos o Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos, com o qual realizamos 3 reuniões, 2 em 2017 e 1 em 2018. O Grupo Parlamentar do Reino da Arábia Saudita, presidido por Sua Excelência a Senadora Ana Amélia. O Grupo Parlamentar Brasil-Coreia do Norte, presidido por Sua Excelência a Senadora Vanessa Graziotin. Instituímos ainda o Grupo Parlamentar Brasil-Países Baixos, por proposta e iniciativa de Sua Excelência, o senador Antônio Anastasia, PRS 23/18, e o Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-República Democrática do Congo, de autoria de Sua Excelência, o senador Eduardo Lopes, PRS 34 de 2018. Outras realizações que reputo importante registrar, provocadas por esta comissão, respectivamente em 2017, a realização de sessão solene no plenário do Senado Federal comemorativa aos 25 anos da Conferência sobre Meio Ambiente, a Rio 92, em que pudemos contar com a participação de autoridades e especialistas que, direta ou indiretamente, colaboraram na realização daquela importante conferência, e, em 2018, a criação e instalação da subcomissão temporária do Fórum Mundial da Água, presidida por Sua Excelência, o senador Jorge Viana. Ressalto ainda o papel ativo que essa comissão teve em relação à questão das crianças brasileiras que estavam separadas dos pais, presos em território norte-americano, tendo sido aprovada nota encaminhada ao ministro das Relações Exteriores solicitando a manifestação e providências do Ministério junto ao governo dos Estados Unidos da América, bem como ao presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, o senador Bob Corker, do Partido Republicano, que correspondeu à nossa posição expressa na referida nota. Outro requerimento de autoria de Sua Excelência, a senadora Ana Amélia, encaminhou o voto de solidariedade desta comissão, desejando também um final feliz para a tragédia que se abateu sobre as crianças tailandesas presas em uma caverna no distrito de Chiang Rai, na Tailândia. E, por fim, em nossa última reunião, na semana passada, aprovamos requerimento de autoria de Suas Excelências os senadores Jorge Viana e Cristóvão Buarque, onde esta comissão manifestou-se contrariamente à retirada da candidatura do Brasil para sediar a 24ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a ser realizada em 2019 e que deverá negociar a implementação do Acordo de Paris. Gostaria de fazer o registro de que esta comissão, nesta sessão legislativa, ela bateu todos os recordes em todas as suas áreas, na aprovação de atos, na aprovação de tratados, na sabatina de senhores embaixadores, na realização de audiências públicas, e todo esse trabalho só pôde ser alcançado graças à participação efetiva de todos os integrantes desta comissão, bem como do trabalho eficiente realizado por aqueles que trabalham nesta comissão, que tem à frente o secretário desta mesma comissão, Dr. Álvaro, a quem aqui faço os meus melhores agradecimentos em nome de todos os integrantes desta comissão, pela eficiência, pela presteza e pelo profissionalismo com que se houve ao longo desses anos. Muito obrigado ao secretário Dr. Álvaro e a todos os seus companheiros nesta labuta. Comunicados, começando pelo Brexit,
A primeira-ministra britânica, Theresa May, enfrentará hoje à tarde um voto de não confiança dos parlamentares de seu partido conservador. Isso significa que ela hoje pode perder a posição de primeira-ministra. A votação coloca em risco sua liderança enquanto ela tenta negociar um acordo para que o Reino Unido deixe a União Europeia. A primeira-ministra afirmou hoje pela manhã que enfrentará o voto com tudo o que tem e que mudar o líder do partido neste momento, nas palavras dela, colocaria o Reino Unido em risco e criaria incertezas no momento em que menos podemos arcar com elas. Os membros do Partido Conservador deverão votar entre as 16 e as 18 horas, horário de hoje, horário de Brasília. E os resultados serão conhecidos cerca de uma hora depois, portanto, por volta das 19 horas, horário de Brasília. O processo que deu início ao voto de não confiança foi a entrega por membros conservadores do Parlamento britânico de 48 cartas contestando a liderança de May no partido. Para que a primeira-ministra seja removida da liderança, a maioria dos parlamentares de seu partido, ou seja, 158 dos 315, deve votar contra sua permanência. Theresa May está à frente do governo britânico desde a renúncia do ex-primeiro-ministro David Cameron em 2016 e o seu mandato regular terminaria em 2021 e tem sido criticada por membros de seu partido pelo acordo do Brexit que ela firmou com a União Europeia. Sobre o Pacto Global de Imigração. Mais de 150 países reunidos em Conferência das Nações Unidas sobre Migrações, reunidos em Marrakech, no Marrocos, assinaram na segunda-feira passada o Pacto Global de Migração. O documento ainda precisa passar por uma votação da Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima quarta-feira, dia 19 de dezembro. O acordo é não vinculativo, ou seja, não prevê punição. Isso é muito importante realçar. O acordo é não vinculativo, ou seja, não prevê punição para os países que o descumprirem. O Pacto Global de Migração enfatiza princípios como a defesa dos direitos humanos e das crianças e contém propostas para ajudar os países a enfrentar as ondas migratórias, como o intercâmbio de informação e de experiências e a integração dos deslocados. O texto também proíbe as detenções arbitrárias e apenas autoriza as prisões como medida de último recurso. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, que chefiou a delegação brasileira na conferência no Marrocos, afirmou que assinou o pacto porque ele contém recomendações de cooperação internacional para combater a migração irregular e conferir tratamento digno aos migrantes, entre os quais os cerca de 3 milhões de brasileiros que vivem no exterior. Por sua vez, o embaixador Ernesto Araújo, futuro chanceler do próximo governo, afirmou por meio de publicações no Twitter que o futuro governo se desassociará do Pacto Global de Migração, que está sendo lançado em Marrakech, segundo ele, um instrumento inadequado para lidar com o problema. Continuando, ele diz: a imigração não deve ser tratada como questão global, mas sim de acordo com a realidade e a soberania de cada país. O que poderia absolutamente ser feito, obedecendo isso, o que ele diz, que deve ser tratada como questão global, de acordo com a realidade e a soberania de cada país, o que no acordo de imigração está totalmente coberto, está totalmente de acordo com o que diz o senhor ministro, futuro ministro chanceler. Portanto, não vejo por que não se associar. Segundo o ministro Aloysio Nunes Ferreira, o pacto não é incompatível com a realidade brasileira. Somos um país multiétnico formado por migrantes de todos os quadrantes. A questão é, sim, uma questão global. Todas as regiões do mundo são afetadas pelos fluxos migratórios, ora como polo emissor, ora como lugar de trânsito, ora como destino. Daí a necessidade de respostas de âmbito global. O pacto tampouco autoriza migração indiscriminada. Basta olhar o seu título. Busca apenas servir de referência para o ordenamento dos fluxos migratórios, sem a menor interferência com a definição soberana por cada país de sua política migratória. Até anteontem, 10 países se retiraram do processo de adoção do pacto.
Vamos ver quais foram esses países: Áustria, Austrália, Chile, República Tcheca, República Dominicana, Eslováquia, Estados Unidos, Savasandir, Hungria, Letônia e Polônia, enquanto outros 6 solicitaram mais tempo para consultas internas: Bélgica, Bulgária, Eslovênia, Estônia, Itália e Suíça. Venezuela. 2 bombardeiros da Rússia chegaram ao aeroporto Maiquetá, na Venezuela, anteontem, acompanhados de um avião de transporte e outra aeronave militar para realizar manobras militares no território venezuelano. As aeronaves modelo Tu-160 são supersônicas e têm capacidade para transportar mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares e operar em um raio de cerca de 5.000 quilômetros. O ministro da Defesa venezuelano, o general Vladimir Padrino, confirmou a chegada das aeronaves e garantiu que os voos seguiram as normas internacionais. Segundo o general Padrino, o objetivo das manobras é fortalecer as defesas do território venezuelano se houver necessidade. Na última semana, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, teria se reunido com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, oportunidade na qual a Rússia prometeu investir mais de 6 bilhões de dólares no setor petrolífero venezuelano. A Venezuela atravessa uma grave crise econômica, com a inflação podendo chegar ao patamar de 1,3 milhões % ao ano em 2018, 1.300.000% de inflação nesse ano de 2018. E a 10 milhões % ao ano em 2019, 10 milhões % de inflação em 2019, de acordo com as estimativas do FMI. Essa, no meu entender, é uma iniciativa extremamente arriscada. A presença desses bombardeiros com ogivas nucleares no território venezuelano, depois de ameaças que fez o líder norte-americano de uma eventual intervenção militar na Venezuela, isso reedita um clima da Guerra Fria que nós já vivenciamos e que gerou inúmeras tensões no mundo inteiro, criando muita instabilidade. Essa ação dos russos, ao que me parece, não ficará sem uma resposta dos Estados Unidos. E aí, mais um foco de tensão extremamente sério e grave aqui nas nossas fronteiras, na nossa fronteira com a Venezuela. É algo inquietante. Esperamos que os 2 líderes, o norte-americano e o líder russo, cheguem a um entendimento sobre essa questão. Não podemos fazer também a reedição agora da doutrina Monroe do século retrasado. França. O presidente francês Emmanuel Macron prometeu nesta segunda-feira um aumento de 100 euros no salário mínimo francês e diminuição de impostos, em resposta aos violentos protestos que tomaram a França desde o início de novembro, conduzidos por manifestantes conhecidos como coletes amarelos, sem filiações partidárias ou sindicais. Eles protestam contra aumento de impostos sobre os combustíveis, aumentos de custo de vida na França e outras questões. Em seu anúncio, o presidente Macron condenou a violência, mas admitiu que a raiva dos manifestantes era, aspas, profunda e de muitas formas legítima, fecho aspas. O aumento proposto por Macron no salário mínimo é de 7% e, de acordo com ele, será bancado pelo governo e não pelos empregadores. O aumento passa a valer em 2019. O presidente francês acrescentou que cancelará um aumento de impostos para aposentados de baixa renda e que horas extras não serão mais taxadas e que o governo encorajará empregadores a darem aos trabalhadores, empregadores a darem aos trabalhadores bônus de fim de ano livres de impostos. O secretário de Estado francês, Olivier Dussopt, disse que o custo total das medidas deve ser de 8 a 10 bilhões de euros e que o governo está estudando como vai financiar as mudanças.
Os coletes amarelos ganharam este apelido por irem às ruas vestindo coletes de alta visibilidade, itens de segurança obrigatórios para todos os veículos, tal como triângulo ou extintor de incêndio, de acordo com a legislação francesa. 4 pessoas já morreram desde o início dos protestos, há pouco mais de um mês. Os protestos, a princípio contra a medida impopular de aumentar impostos sobre combustíveis, passaram a simbolizar uma insatisfação generalizada com o governo. Parece um pouco os eventos de 2013 que presenciamos aqui no Brasil. O presidente Emmanuel Macron foi eleito ano passado com propostas abrangentes de reforma econômica, mas sua popularidade despencou nos últimos meses e críticos o acusam de ser um presidente para os ricos. Por fim, a Alemanha. Os membros da União Democrática Cristã, CDU, partido da atual chanceler alemã Angela Merkel, elegeram na sexta-feira, dia 7, uma nova líder para o partido, Annegret Kramp-Karrenbauer, de 56 anos, a atual primeira secretária, tida como protegida de Merkel. Ela conquistou 517 dos 999 votos e derrotou, em segundo turno, o advogado Friedrich Merz, que teve 487 votos. Mesmo deixando voluntariamente a liderança de seu partido, Angela Merkel deve permanecer na chefia do governo alemão até 2021, quando acaba o seu mandato, abrindo espaço para que Annegret Kramp-Karrenbauer, agora líder do maior partido do país, se torne a nova primeira-ministra, caso o CDU seja bem-sucedido nas eleições federais que ocorrerão em 2021. Annegret Kramp-Karrenbauer filiou-se ao CDU em 1981, quando ainda era estudante. Ela se tornou a primeira mulher a liderar o Ministério de Assuntos Internos da Alemanha em 2000 e foi também a primeira mulher a atuar como primeira-ministra de Estado de Saarland, de 2011 até este ano. Ela é leal a Merkel e sempre foi vista como sua herdeira e protegida. Especialistas acreditam que ela vai replicar muito do estilo e das políticas da atual premier. Mas Kramp-Karrenbauer se distancia de Merkel em algumas questões, votando a favor de cotas para mulheres em diretorias de empresas e defendendo uma linha mais dura contra a Rússia. Ela também é mais conservadora em questões sociais, como o casamento gay, e prometeu rever as posições do país em relação à segurança nacional e migração. Em seu discurso para os partidários da CDU, Kramp-Karrenbauer, que é comparada com Merkel e já recebeu apelidos como Merkel 2.0, rejeitou essas comparações. Após seu discurso de vitória, ela convidou seus adversários a subir no palco com ela e pediu unidade aos membros do partido. No mesmo dia, Angela Merkel fez um discurso de adeus ao cargo de líder do CDU, que ocupou por 18 anos. Em sua fala, Merkel parabenizou Annegret Kramp-Karrenbauer por seu sucesso na reeleição para a primeira-ministra do estado de Saarland no ano passado. Passando